Fala, meu povo! E aí, esse pregão de hoje aí, né? O volume, a partir de meio-dia aí, o volume foi bem baixo. Hoje teve feriado nos Estados Unidos, dia de Dr. Martin Luther King. E o movimento do mercado ficou bem curto, um volume bem pequeno, né? E aí, só esses movimentos aqui, depois lateralizou. Quem pegou essa venda aqui, a não ser quem faça scalp, né? Pegue pontos menores, conseguiu fazer alguma coisa aí, mas quem pega um movimento maior só teve essa oportunidade aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu postei no Instagram hoje que eu ia fazer algumas regiões, né, que eu uso como região de interesse, região de liquidez. Essas regiões podem servir para você abrir o trade, né, para você fazer uma operação, entrar na operação, e também como alvo, né? Pô, se eu tenho essa região aqui, eu vendi aqui, essas são as minhas regiões de saída, ou quem faz parcial e tal. Quem não faz já sai daqui, sai aqui, ou deixa romper, mas protege com o stop gain aqui e tal, enfim. Aí vai de cada um, é mais pessoal isso aí. Mas eu comentei, fiz um boomerang, né, dessas regiões que eu tinha aqui hoje. O mercado furou essa aqui, veio na segunda, trabalhou aqui, tentou romper de novo, não conseguiu, né, e fez pullback aqui nessas regiões. Então, são as regiões que eu uso, são regiões de interesse institucional, de players. Eu não tenho uma visão muito de varejo, né, de LTB, LTA, suporte e resistência e tal. Eu já fiz muito isso há um tempo atrás, mas hoje minha visão é muito baseada nos players, né, encontrar os movimentos e a liquidez que os bancos e os fundos de investimento, a galera que realmente tem grana, vai buscar, tá? Então, meu operacional é baseado nisso. Eu vou passar para vocês aqui algumas regiões que vocês podem estar marcando e tal, e se tiver confluência com a análise e o filtro, né, o operacional de vocês, vocês podem estar aí, né, tendo mais uma confluência na sua análise para abrir uma operação em algumas dessas regiões aí. Beleza, então essas foram as minhas de hoje. Eu confesso que hoje não fiz nada, cara. Só abri, eu vi essa queda aqui, acho que eu abri o gráfico aqui, vi a queda, mas não estava muito confiante, foi muito rápido e eu não entro com a faca caindo, então não peguei nada. Fiquei, abri o gráfico mais ou menos uns 30, 40 minutos e depois saí, não fiz nada, nenhuma operação, tá? Então, eu vou apagar aqui as minhas regiões, né, que eu tinha pra hoje. Essa aqui eu vou deixar, essa aqui de cima também, tá? Porque são regiões que ainda não foi mitigado, não foi lá ainda, então são regiões que o preço tende a ir buscar aí nos próximos pregões. Então vamos lá. Cara, primeira coisa, o que a gente observa? Isso aqui é assunto de mentoria, tá? Sempre antes de um movimento muito forte, que a gente chama de desequilíbrio de preço, né? O preço move de uma forma tão grande que fica desequilibrado, aí abre o que a gente chama de imbalance, é como se fosse um gap, porém um gap com vela, né? Como se fosse aqui um gap sem vela, e esse aqui também foi abriu-se um gap, por quê? Porque ficou algumas regiões aqui dentro que ficaram contratos em aberto. Uma forma que você pode olhar, e se você tiver aqui no seu gráfico o volume at price, você pode ver que ficou aqui esse buraco. Esse buraco aqui é nada mais nada menos que um gap, tá? Também, só que um gap com vela. Fica um desequilíbrio, o preço, o mercado sempre volta para fechar, porque o mercado odeia vácuos, tá? Ou seja, odeia esses buracos. É por isso que a gente às vezes vai fechar o gap e tal. Com vela também fecha. Então pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas esse desequilíbrio aqui vai ser fechado, tá? Então vamos lá. Cara, primeiro conceito é, sempre que acontece uma vela desse tamanho, ela não foi feita por varejo, por mim, por você, tá? A gente não tem esse poder financeiro para fazer isso aqui. O volume financeiro dessa vela foi 7 bi, né? Então a gente não tem esse volume financeiro aqui para fazer uma vela desse tamanho. A gente já sabe que essa vela é institucional, que essa vela foi de players, foi de banco, de fundos de investimentos, enfim, foi pessoas que de fato têm, né, poder financeiro. Então, cara, dentro da análise institucional, o que a gente faz? A gente pega o movimento anterior a esse desequilíbrio, a esse grande deslocamento, tá? Então, a gente teria aqui, aí eu vou dar agora dois conceitos para vocês, tá? Então,
que a gente pode fazer? Isso aqui, ó, essa vela aqui contrária ao movimento de queda, isso aqui se chama um ferro velho, tá? Um ferro velho e isso aqui trava o preço. A gente também pode marcar essa região, porém não é uma região que eu vou marcar porque vai ficar muito regiões marcadas uma próxima da outra, então eu observo, óbvio, mas eu não marco muito não, Fair Value of the Block no índice não, eu costumo marcar em cripto e tal, mas no índice, no dólar eu não costumo marcar, mas eu observo, tá? Então, vamos lá. O movimento que antecedeu a queda foi, ó, esse movimento aqui tentou fazer uma alta para vir buscar essa região de alta aqui, porém não houve força para vir aqui. A gente já começa a ver a briga aqui, a gente já começa a ver pavis sendo deixados na vela, ou seja, uma forte briga aqui para jogar o preço para baixo. Então, após essa aqui, o preço de fato veio, tentou dar uma segurada e de fato jogou isso aqui para baixo. Então, eu marco esse movimento aqui de briga, né, uma região de compra, porém que os vendedores conseguiram dominar e jogar o preço para baixo. Então eu marco essa região aqui, porque eu sei que quando chegar aqui o preço vai sentir. Ele pode chegar e fazer simplesmente uma alta, uma respirada e furar, ele pode ir direto e rasgar, ou ele pode fazer isso, tá? E isso aqui. Ah, Eric, o que você acha que vai fazer? Cara, não tem como saber. O negócio é a gente estar ali ligado na hora para ver o movimento do mercado. Vai ter vela, vai ter médias também, VWAP, que você pode observar o volume e tal. Então, é uma coisa que você vai observar mais no momento, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai observar quebras de estrutura. Quebrou a estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui. Aqui tentou, mas a gente pode ver aqui, ó, teve divergência no RSI. O que é isso? No preço a gente viu dois fundos, sendo que esse segundo foi mais baixo que esse, porém no RSI a gente viu o contrário, e o RSI é como se fosse o preço, porém em linhas, tá? Eles nos mostram essas divergências que a gente acha que vai romper, mas o RSI acaba mostrando pra gente que é um movimento falso, tá? Então a gente viu aqui o RSI mostrando um movimento que não iria basicamente romper isso aqui, porque estava mostrando divergência. Isso é muito importante. Outra divergência também que eu observo, além do RSI, é o volume, tá? Então, o RSI mostrou divergência, o volume também divergente, sendo que para romper isso aqui, esse movimento aqui foi menor, mostrou divergência no RSI, então existe uma grande probabilidade do preço já voltar, tá? Então não pego isso aí. Não foi uma quebra de estrutura, foi uma tentativa, tá? Então não uso. Então, o que a gente faz? No mercado institucional, a gente chama uma coisa de order block. O que é um order block? É quando a gente marca ou a gente observa a última vela contrária ao movimento. Como assim, Eric? A gente está vendo aqui um movimento de baixa que quebrou essa estrutura. Então a gente vai pegar o que? Se fosse olhar, fazer essa análise institucional, a gente iria marcar essa vela de alta aqui, que foi a última vela de alta antes da queda, tá? Então, o que a gente espera? O mercado fazer isso, chegar no order block. Order block significa bloco de ordens, tá? Então isso aqui é ordem institucional, o mercado com certeza vai sentir, e a gente espera esse movimento aqui mais ou menos. Então, a região do mercado de hoje, como teve muito pouco volume, a gente também pode marcar essa região aqui, tá? Porém está muito próxima da outra aí, mas serve a rompeu aqui, então ela tem essa outra região aqui acima, tá? Então, no mercado de hoje as regiões são essas. Aí você pode marcar aí preço é uma região aqui. Ai, caramba, cadê? A região é aqui no 111.100, 111.150, tá? E aqui 111.350, mais ou menos, 370, tá? Então, essas são as regiões do mercado de hoje que deixou pra gente. A gente tem também essa aqui de cima, que é no 111.740, 111.750, tá? Então, a gente observa, a gente usa também médias, como é que as médias vão estar quando o mercado chegar aí, mas sobre regiões de interesse, tá? Regiões de liquidez, lembrando que a gente tem esse imbalance aqui
né, esse desequilíbrio aqui, que o preço vai fechar, não é uma coisa, ah, será que vai? Não, o preço vai fechar isso aqui, tá? Eu digo com certeza, pode ser amanhã, talvez, pode ser depois de amanhã, pode ser essa semana, enfim, mas o preço vai fechar, tá? Então, provavelmente fecha amanhã, pelos movimentos que aconteceu aqui, talvez feche amanhã, mas é uma coisa que a gente também tem que ficar observando aí, né, essa vela aqui que deu essa queda aí, tá? Então é isso. Como hoje o movimento foi muito fraco, o mercado não se desenvolveu muita coisa, então o vídeo vai ficar por aqui, né? Talvez no pregão de amanhã a gente faça um outro vídeo, né, tentando explicar aí algumas regiões de interesse para a gente esperar aí para os próximos pregões. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto, valeu, até a próxima.